Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo Nerd ao Cubo. Eu me chamo Maicon Brilhante e essa aqui é a aula 2 sobre informática básica. Bom, eu queria perguntar para você primeiramente, você conhece o primeiro computador já inventado? Não conhece? Se eu te falar que era um computador enorme, que só o teclado dele era o tamanho dessa parede toda aqui atrás de mim. Bom, o nome dele era ENIAC. Esse computador foi criado em 1943 para ajudar na Segunda Guerra Mundial, para calcular trajetórias e tudo mais. Bom, esse computador, na verdade, ele veio ficar pronto só em 1946. Ele tinha mais de 18 mil válvulas termiônicas com 160 quilowatts de potência. Isso mesmo. Era um computador enorme. Em um quarteirão ele talvez pudesse caber, né? Bom, ele era muito grande. E olha só o que ele fazia. Ele somente fazia cálculos matemáticos. Não tinha o sistema operacional que nós temos hoje. Não tinha telas como temos hoje, né? Ele basicamente fazia tudo o que hoje uma calculadora faz na palma da sua mão. Bom, essa foi a curiosidade do vídeo de hoje, mas vamos iniciar a nossa aula. Na aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre sistema computacional. Falamos de hardware, software e people. Você sabia que cada um desses aí tem muitas outras coisas por dentro, né, que a gente precisa conhecer e que cai muito em concurso? Bom, vamos pegar o software aqui. O software, ele tem os softwares básicos, os softwares utilitários e os softwares que são chamados de softwares aplicativos. Os softwares básicos são aqueles que são básicos para o funcionamento da máquina. Ali, a gente coloca e classifica os sistemas operacionais, o Android, o Windows, Linux, o macOS, né? Então, esses sistemas nós chamamos de software básico. Um software também interessante, que eu posso classificar como um software essencial ao computador, a gente chama de driver. Tá? Os drivers, o que eles são? Eles fazem a comunicação entre o computador, a gente pode classificar ele como software básico também, a gente faz a comunicação entre o computador e o people, né? Ele pega justamente a informação que está sendo trabalhada junto ao hardware e ao software e entrega para a gente, o usuário. Esses drivers, eles fazem com que a sua tela fique mais nítida com um drive de vídeo. Eu tenho uma placa de vídeo, então eu tenho um computador aqui, e aí foi instalado o sistema operacional e está tudo grande, está tudo esticado, não está numa qualidade boa. O drive de vídeo vai corrigir isso e entregar uma melhor qualidade para você, certo? Drive de áudio. Às vezes você comprou um notebook, né? Deu problema, passou um tempo, um técnico foi lá, instalou o sistema operacional e ele esqueceu de instalar o drive de áudio. Aí, o que acontece? O seu áudio não sai pelo seu computador. Você conecta uma caixinha de som, o áudio não sai, não reproduz. É porque está faltando o software, né, ser instalado ali, que é o drive de áudio. Então, a gente chama de driver todos esses softwares que eles vêm para te linkar com o seu computador, para fazer com que tudo funcione bem dentro desse sistema operacional. Os drivers são colocados ali nos softwares básicos também, por isso eu digo que eles são essenciais. Eles são drivers que fazem com que isso se comunique normalmente. Se você não tiver o drive de rede, a sua internet não vai funcionar. Se não tiver o drive de Wi-Fi, você não vai conseguir se conectar à internet também sem fio. Então você vai precisar ter esse drive instalado, certo? Temos os softwares utilitários, que são alguns softwares que já vêm junto com o seu sistema operacional ou você precisa instalar. Eles são utilitários porque você necessita dele para acessar alguns arquivos, para fazer uma limpeza no seu computador. Limpeza que eu digo do sistema, né? Ver se o HD não está corrompido, se está tudo organizadinho ali, desfragmentar tudo que precisa ser desfragmentado. Esses aí são os softwares utilitários. Para quem não conhece, eu posso citar um aqui que é o WinRAR. O WinRAR, ele é um descompactador de arquivos, né? Geralmente você pega uma quantidade grande de arquivos, que ali ele dá em torno de 10 GB, e aí ele não cabe num pendrive seu de 8 GB, por exemplo. Então o que é feito? Esses arquivos são compactados usando o software do WinRAR, ele compacta, e aí você consegue ter um arquivo que era de 10 GB, você fez ele virar 6, 7 GB. E aí você coloca no pendrive, consegue transportar, e na outra máquina você vai precisar descompactar
esses arquivos, tirar, né, dessa compactação que ele foi feita. Então, ele vai descompactar e aí você vai ter acesso aos arquivos novamente. Tá? Aí a gente chama de WinRAR, que é o nome desse software aí, a gente chama também de software utilitário. Tá? Tem muitos outros aí, tem alguns que ajudam na limpeza do seu computador, né, como eu falei, tem alguns que ajudam na defragmentação, tem alguns que ajudam você a, por exemplo, reparticionar as unidades, tá? Então, as unidades que eu digo é quando você tem um HD que tem 1 TB, tem 500 GB, aí você quer reparticionar, você quer dividir 250, 250, 500, 500. Então, esse software aí, tem alguns softwares que fazem isso, que a gente chama de utilitários, tá? E aí a gente tem os softwares aplicativos, que são aqueles softwares que nós utilizamos no dia a dia, como, por exemplo, Word, PowerPoint, Excel, navegador de internet, né? Então, leitor de PDF, esses aí são softwares aplicativos, que você já utiliza comumente até mesmo no seu smartphone. Por isso nós chamamos todos de aplicativos, certo? Mais resumidamente, o que a gente vai dizer? Que os softwares básicos são aqueles que são essenciais para o funcionamento em geral do computador, que é o sistema operacional, os drivers. Temos ali os softwares utilitários, que são aqueles que te ajudam, tá, a trabalhar com os seus arquivos, organizar tudo, organizar o computador em geral. Os utilitários fazem com que você organize tudo, com que você saiba encaixar tudo no seu lugar. E os softwares aplicativos são aqueles comumente utilizados para navegar na internet, para a produção de texto, produção de slides, produção de planilhas e tudo mais. Perfeito? Bom, então a gente fecha aqui essa questão dos aplicativos, né? Dos softwares aplicativos, softwares básicos e softwares utilitários, certo? Agora a gente vai falar de hardware, dispositivos de entrada e de saída, certo? Dispositivos de entrada, o que são? É tudo aquilo que leva informação para dentro do computador. O meu teclado, o meu mouse, ele leva informação para dentro do computador. Quando eu digito aqui, cada letra que eu digito aparece no meu computador. Então, são as informações daqui que estão entrando no meu computador. Quando eu mexo o meu mouse para a esquerda, a seta mexe para a esquerda. Eu mexo para a direita, vai para a direita. Para cima, para baixo, para baixo. Essa informação sou eu que estou passando para o computador através do meu mouse. Então, é um dispositivo de entrada. O que é um dispositivo de saída? Bom, você tem uma caixinha de som aí, ela é um dispositivo de saída. O som que você reproduziu ali, o vídeo que você reproduziu no seu computador, ele sai com o áudio pela sua caixa de som, certo? Quando você tem visualmente tudo sendo mostrado para você, você está utilizando aqui um dispositivo de saída, que é o seu monitor. Ele está levando para você informação. Então, não está entrando informação a partir dele, está saindo. Ah, professor, mas tem aqueles monitores touchscreen. Nesse caso é diferente, né? A parte touch ela vai como entrada e o monitor vem como saída. Mas falando do monitor em geral, que é o padrão que a gente conhece, a gente tem um dispositivo de saída. A gente vai ter, sim, os dispositivos de entrada e saída. Nós temos aí, por exemplo, uma impressora multifuncional. Multifuncional, preste atenção. Impressora é uma coisa, scanner é outra, multifuncional é a junção das duas. Uma impressora, ela só imprime, ela é um dispositivo de saída. Scanner, ele só escaneia, ele é um dispositivo de entrada. Tudo que ele escanear, ele joga para o computador, certo? E a multifuncional, ela faz a função das duas, ela desempenha as duas funções. Aí a gente chama de um dispositivo de entrada e saída. Tem uma impressora chamada plotter, e elas caem muito no concurso, tá? Quando vem lá plotter, às vezes vem qual é o dispositivo de saída, né, listado abaixo. Aí temos ali mouse, teclado, multifuncional, aí plotter, né, que é o que eu acabei de falar, scanner. Aí você vai olhar ali, poxa, scanner não é dispositivo de saída. Mouse e teclado é dispositivo de entrada, não é de saída. Ele está pedindo de saída. Você vê plotter, você não sabe o que é. Aí você vai lá e chuta em multifuncional, porque você lembra que a multifuncional ela imprime, então é um dispositivo de saída. Não, multifuncional é entrada e saída. A plotter, ela é uma impressora enorme que você imprime aqueles banners que nós vamos mandar fazer, passamos a arte para o pessoal, eles fazem ali a impressão do banner, a gente faz a apresentação e tudo por aí, certo? Vocês sabem o que são, né? Então, aquele material ele é impresso em uma plotter, é uma impressora bem grande. Então, é só dispositivo de saída. Essa é a questão que você deve marcar quando você vê algo falando sobre dispositivo de saída e está falando de plotter, você sabe que ela está ali no meio também e que ela é uma impressora.
Nós temos aí também o pendrive, o CD e o DVD-ROM, porque eles passam informação para dentro do computador e eles podem ter, né, os dados gravados neles também, que sai informação do computador. Então, a gente pode considerar ele também como dispositivo de entrada e saída, certo? Temos os HDs. O HD, ele leva informação, você consegue passar os arquivos para dentro dele e você consegue tirar os arquivos de dentro dele. Eu sei que tem muita gente que ainda está absorvendo aí exatamente o que é HD. Isso eu estou falando com as pessoas que estão aprendendo o básico de informática agora, tá? Ah, professor, eu ouço falar muito no HD. Né? Bom, o HD a gente vai falar numa próxima aula ainda. Eu estou prometendo isso para vocês porque a gente vai ter que fazer a diferenciação do HD para o SSD. Para aí sim a gente entrar de cara dentro dos softwares e trabalhar somente em softwares. Tá? A gente precisa entender a área externa. O HD e o SSD são dispositivos de entrada e saída, porque ele vem dentro do seu computador. O sistema operacional está instalado nele, os seus programas estão instalados neles. Então, quando eu instalo um programa, eu estou colocando arquivos, eu estou mandando informação. Quando eu desinstalo, eu estou tirando informação. Então, ele acaba tendo, né, esse mesmo feedback, entrada e saída, entrada e saída. Quando eu pego um pendrive, conecto no meu computador, passo os dados dele para dentro do meu computador, eu estou passando para dentro do HD. Aí depois eu vou e tiro esses dados e passo para um outro pendrive. Eu estou tirando informação. Então, eu estou levando e tirando informação, certo? Então, o HD e o SSD são peças que são chamadas também de dispositivos de entrada e saída. Quando a gente fala de dispositivos, a gente está falando sempre de hardware, certo? Sempre de hardware. Pode ver, eu citei aqui teclado, mouse, impressora, scanner multifuncional, citei aqui também pendrive, HD, SSD. Então, isso tudo está incluso aí quando a gente fala de hardware e a gente está falando também aqui de dispositivo de entrada e saída. Para um melhor exemplo, eu tenho aqui para vocês a relação com conjuntos, tá? Ó, eu vou dividir dois conjuntos aqui e aqui eu vou colocar os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída para esse lado aqui, tá? De saída. E aí aqui no meio eu vou colocar os dispositivos de entrada e saída. Tá? Dispositivos de entrada e saída vão estar aqui no meio. Aqui eu tenho teclado, eu vou ter o mouse, tá? Como dispositivo de entrada, ok? O que mais que eu tenho como dispositivo de entrada? Pensem aí comigo, dispositivo de entrada. O que mais que eu tenho aqui de dispositivo de entrada? Scanner, tá? Nós temos como dispositivo de saída impressora. E nessa impressora aqui se classifica várias, tem a plotter e tudo mais, aquelas impressorinhas, sabe? De cupom fiscal, de nota fiscal também, elas se encaixam aqui, tá? Tudo que tira a informação do computador. Temos o monitor, tá? Também é um dispositivo de saída, tá? O monitor. Aqui no meio, o que nós vamos ter? Nós vamos ter as multifuncionais, multifuncional. Nós vamos ter também os pendrive. Nós vamos ter também o HD, o SSD. Então percebam que eles vão estar dentro dos dois grupos. Então é por isso que a gente chama de entrada e saída, tá? Como dispositivo de saída, a gente tem também as caixas de som. Certo? Tem um dispositivo que ele faz parte, tá? Da conexão com o computador. Que esse a gente pode incluir como entrada e saída também, tá bom? Que é o Bluetooth. O Bluetooth, ele envia informação e ele recebe informação. O Bluetooth, ele é um hardware que fica dentro do seu telemóvel, né, do seu dispositivo portátil, que fica dentro do seu computador e que é uma peça que faz parte, tá, wireless, e tem também aqueles adaptadores. Já viu o adaptador Bluetooth que você conecta? Ele recebe dados e envia dados também. Então, ele também é um dispositivo de entrada e saída. Então, dessa forma,
eu consigo exemplificar melhor isso para vocês, certo? Bora voltar ali para a mesa. Conhecemos um pouquinho do ENIAC também, né? O ENIAC nada mais é que naquela época o primeiro computador inventado, mais com a tecnologia que hoje tem uma calculadora, para você ver como avançou, né, a tecnologia ao ponto de a gente ter tudo na palma da mão. Hoje, a gente não tem mais só aquele computador que foi o primeiro computador criado na palma da mão como uma calculadora. Nós temos o computador completo em si, que é esse que está aqui atrás de mim, que tem todas as informações, software, sistema operacional, a gente tem na palma da mão também, que é o nosso smartphone. Se você vê o seu smartphone, você tem ali, né, um software básico, você tem um software utilitário, você tem um software aplicativo. Você tem dispositivo de entrada e saída, que é a sua tela touchscreen. Ela é um dispositivo de entrada e saída. Quando você toca na tela, você está passando informação. E a informação que vai aparecendo está vindo para você. Abrir um aplicativo aqui com os seus dedos, tá ali no dispositivo de entrada, ele está trazendo informação como dispositivo de saída. Então, a sua tela touchscreen, ela é um dispositivo de entrada e saída também, tá? Isso aqui, você tem que guardar essa informação aí que é muito importante, tá bom? Mais na frente nós vamos falar de Word, de PowerPoint, de Excel, nós vamos falar sobre diferença de SSD para HD, os tipos de memória RAM, o que significa memória RAM, o que significa processador, o que significa o SSD e o HD que eu falei agora há pouco, o que significa e para que serve a placa de vídeo, isso tudo nós vamos falar nas próximas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem ligados no nosso grupo que eu vou mandar lá o apostilado para vocês responderem as perguntas relacionadas a esse vídeo e ao da aula passada também. E são perguntas que comumente caem em um concurso público. Perfeito? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fui.